Hoje vamos falar sobre Números, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26 e capítulo 27. Hoje a gente tem bastante assunto também para falar, mas vamos lá. Números, capítulo 24. Como eu disse, o capítulo 24, na verdade, ele é a continuação do que a gente viu no capítulo 23, né? Dentro da terceira bênção que Balaão ele vai trazer para o povo de Israel, né? Só a gente recordando a história. Pelo pavor que Balaque ele tinha de Israel, pela travessia deles entre os povos e suas conquistas, ele então vai contratar, né, entre aspas, Balaão, o profeta, para que ele venha amaldiçoar o povo de Deus. Só que, quando Balaão vai até o Senhor, as palavras que Deus traz para ele são palavras de bênção. Então aqui é a terceira vez que ele vai para amaldiçoar o povo, segundo o pedido de Balaque, e Balaão, na verdade, abençoa. As palavras da bênção que ele traz estão do versículo 3 até o versículo 9, que diz assim: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. E prostra-se, porém de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são boas as suas moradas, ó Israel. São como os vales que se estendem como jardins, à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros juntos às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como os bois, como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará os seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Então essas são as palavras da bênção declarada para Israel. Né? A gente já falei isso, né? As bênçãos, elas são relativas ao tipo de vida que eles levavam. Eles eram um povo, né, que basicamente a sua vida era pecuária e viviam também, né, de uma vida mais agrária. Então, as bênçãos, né, eram muito relativas a esses elementos da vida cotidiana deles. A gente vai falar muito sobre águas, sobre plantas, sobre sementes, sobre o gado, né, sobre os animais, porque justamente está muito associado ao contexto deles. Né? Hoje seria estranho a gente falar sobre gado, né, pelo menos quem vive, né, na cidade grande não tem tanto acesso a isso, mas aquele contexto ali está totalmente relacionado com isso. Então esse início de capítulo 24 é justamente esse final dessa história. Né? A gente está, na verdade, hoje, nesse primeiro capítulo de hoje, a gente vai finalizar o que a gente já estava conversando antes, e a partir do 25 a gente vai ter outras histórias. Então, por conta dessa terceira bênção, Balaque então vai ficar muito chateado com Balaão e vai até mesmo agredi-lo. Né? Ele vai ficar muito chateado com ele. Só que ele vai dizer... Perdão, ele não vai agredir ele não. Ele só vai, né, reclamar com ele. Só que Balaão vai dizer o seguinte. Ele fala assim... Ô Balaque, eu só posso abençoar esse povo. Ainda que você me tenha prometido, né, mundos e fundos, né, mesmo que você tenha me prometido muitas coisas, eu disse desde o começo que eu iria falar justamente conforme o Senhor me orientaria. Eu não iria amaldiçoar se Deus não falasse. Né? Então Deus, ele vai, então, as palavras que Deus vai dar na boca de Balaão são palavras de bênção, e assim ele vai transmitir. Do versículo 15 até o final do capítulo, a gente vai ver então mais uma série de profecias, mais uma série de bênçãos. Né? Seria uma quarta profecia. A gente vai considerar as outras três também como profecias. Essa seria então uma quarta profecia. Eu vou ler, não ela inteira, porque ela aqui tem várias partes. Primeiro ele vai dar uma bênção geral, depois uma profecia geral, depois ele vai falar para Amaleque, depois ele vai ver os queneus e vai também proferir algumas palavras, e depois uma palavra final. E quando ele termina essa palavra final, Balaque vai para um lado e Balaão vai para o outro. As palavras dessa primeira parte dessa bênção, né, dessa profecia, é o seguinte:
Palavras de Balaão, filho de Beor. Palavra do homem de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus. E tem o conhecimento do Altíssimo. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. E prostra-se, porém, de olhos abertos. Eu vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restam das cidades. Essa é a profecia, a palavra que vai indicar muito da pessoa de Cristo Jesus, né, o nosso grande dominador, nosso grande rei, o nosso grande Senhor. Números capítulo 25. Aqui, a gente vai, pela primeira vez, ver uma figura que, depois que ela vai entrar na vida de Israel, para que ele saia, vai ser necessário um cativeiro terrível. Aqui a gente vai falar sobre Baal. Baal, a gente vai fazer uma menção a Baal aqui. A idolatria do povo de Israel, obviamente isso já era natural, a gente já viu isso, né? Fizeram bezerro e tudo mais. Só que agora eles vão estar adorando um outro Deus. E a gente já viu que Deus, né? Deus não muda, tá? Deus não muda. Só que Deus ele é longânimo e paciente. Então ele demora para realmente aplicar um tipo de justiça, um tipo de juízo, porque ele quer nos dar chance de arrependimento. A gente viu que até aqui Deus tem piorado algumas situações para eles, Deus tem permitido algumas situações acontecerem com eles, para que eles viessem a acordar, né? Só que mesmo em todas as situações, a gente vê a mão misericordiosa de Deus sobre a vida deles ainda. E aqui mais uma vez, o povo vai abusar, né, da boa vontade do Senhor. O texto vai dizer então que o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. O povo comeu a carne dos sacrifícios e adoraram os deuses dessas mulheres, o Baal Peor. A ira de Deus se acendeu e mandou matar os idólatras. Todos aqueles que adoraram, Deus mandou matar e enforcados, tá? Então, quando o povo estava chorando, um homem entrou de forma visível ao povo, como uma mulher midianita. Quando esse povo estava chorando, Finéias, filho de Eleazar, né, o sumo sacerdote, que ficou no lugar de Arão, ele vai pegar então uma lança e vai atrás desse homem. E vai, no interior da tenda, ele vai passar uma lança no ventre, na barriga, tanto do homem como dessa mulher. Ele mata os dois ali. E com isso, o texto vai dizer que uma praga que estava acontecendo ali no meio do povo, ela então cessou. E com essa praga, por conta dessa idolatria, por causa deles se envolverem com essas mulheres, 24 mil morreram. E a gente já falou sobre essas questões das alianças, né, com outros povos, outras formas, outros deuses. Isso são complicados, porque aqui a gente está vendo isso aqui acontecendo. Né? Eles, não bastou eles se envolverem com as mulheres, eles começaram a comer a carne, né, dos sacrifícios para outros deuses e ainda começaram a adorar esses deuses. Para a gente ver o problema da gente fazer alianças com outros povos que não professam a mesma fé. Como eu já disse, não que a gente não possa ter amizade, não que a gente não possa estar no meio dessas pessoas, nós precisamos ser luz para o mundo. Só que alianças nós não podemos fazer, né? Não podemos nos casar. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a consequência é como a gente viu aqui nessa história. A tendência é que a gente vai começar a viver como aquela outra pessoa vive. Né? Incrível que pareça, apesar de um Deus maravilhoso, misericordioso e bondoso, a gente com muita facilidade se desvia dele. Ainda mais quando a gente se casa. Né? E aqui a gente vai ter, então, um problema, né, que Israel vai carregar por muitas gerações ainda, essa idolatria. E aqui a gente vê ela começando, né? E um alerta pra gente, quanto isso é difícil. Cuidado com as alianças que nós fazemos, porque isso pode e provavelmente vai gerar problemas sérios no nosso futuro, para nossa família, vai trazer maldição para a nossa casa. Né? São visões diferentes, né? Deuses, entre aspas, diferentes. Então a gente não pode misturar essas coisas. A gente viu até aqui diversas leis de pureza, né? Porque Deus não quer contaminação no meio do povo dele. Nós não podemos estar contaminados com outros deuses, outras coisas. Precisamos apenas adorar o nosso Deus. Dando prosseguimento aqui. Depois que a gente vai ver Finéias lá na frente, um outro Finéias, lá em Samuel, né?
que é totalmente diferente desse Finés aqui. Mas esse Finés daqui, de Números, ele, por conta desse zelo, né, de ver, imagina a situação, né? O povo está ali chorando porque pegou contra o Senhor e tudo mais, toda aquela comoção, né, morte e tudo mais, e o cara me entra no meio do povo, passando de forma que todos estavam vendo, ele com uma mulher que era causadora do problema, né? Isso causou realmente um zelo, né, muito grande no coração de Finés. E com isso Deus vai falar sobre esse ato de Finés, né, honrando a ele. E o texto vai dar o nome, né, desse casal, Zinri, o filho de Salu, ele é um simeonita, e Cosbe, filha de Zur, chefe da casa paterna entre os midianitas. Esse que é o casal que entrou nessa cena e acabou morrendo pelo zelo de Finéias. Depois disso, então, Deus manda atacar os midianitas por toda essa situação que eles estão vivendo aqui. Toda essa situação aqui é justamente gerada não só pelos midianitas, claro, né? A gente tem que entender que assim, a gente não é transferência de culpas, né? A gente não pode transferir nossa culpa para outro. Deus não está transferindo a culpa para outro. Né? Sabe que o povo está errado. Tanto é que os que erraram foram punidos. Mas os que induziram o erro também foram punidos. Né? Então é questão de justiça. Não é só aquele que erra, é aquele também que induz o outro ao erro. Então aqui é o caso. Por isso que Deus ele vai trazer esse juízo também sobre os midianitas. Hoje, né, a gente está falando assim, cada capítulo são bem desconexos a princípio, tá? A gente não tem uma história linear entre os capítulos, os de hoje pelo menos. Então cada um está falando uma coisa diferente. Números capítulo 26. Aqui nesse capítulo a gente vai ver um segundo censo. A gente viu no início de Números um censo sendo feito. Esse aqui, né, é o censo já após a punição de Deus, né, o castigo que Deus trouxe ao povo, falando que eles deveriam permanecer no deserto por 40 anos. E aqui a gente vai ver, o texto vai mostrar que alguns até já morreram, né? Muitos daqueles que deveriam entrar na terra já morreram porque Deus falou que iria morrer. Então o texto vai dizer que Deus manda, né, fazer esse censo, e ele acontece justamente após essa praga, que a gente acabou de ler no capítulo 25. E o texto vai mostrar, tribo por tribo, a quantidade, né, de homens, naquela situação que a gente já viu anteriormente, que deveriam ser contados. E eu não vou ler, né, todas as quantidades aqui, mas o texto vai nos mostrar, tribo por tribo, quantos tinham. Mas eu só quero fazer um resumo da quantidade geral que a gente vai encontrar no texto. No início do livro de Números, a gente viu que no censo tinham 603.550 homens. Agora tem apenas 601.730 homens, porque o restante morreu. E aqui essa primeira parte do capítulo 26, esse segundo censo, Deus está contando. E aqui Deus está começando a organizar, tanto no capítulo 26 como no capítulo 27, é Deus iniciando uma organização para que o povo adentre pela terra prometida. Então é feito esse novo censo aqui. Depois a gente vai ver, né, a gente vai chegar lá, mas a gente vai ver também sobre a passagem de bastão, né, da liderança de Moisés para Josué. Josué então vai ser levantado no capítulo 27. Mas ainda no capítulo 26, a gente vai ver do versículo 1 ao versículo 51, sobre esse segundo censo, que eu já comentei. Depois, do versículo 52 ao 56, a gente vai ver sobre a lei a respeito da divisão da terra. Como eu disse, Deus está começando a preparar a terra, o povo, para que eles adentrem na terra prometida. Eu vou ler, porque aqui basicamente ele vai dizer qual o critério, né, da escolha dos trechos da terra. Porque a terra prometida ela tinha uma extensão, né, considerável, e seria separados, né, em alguns lotes, e cada tribo ficaria com um lote desse. E justamente esse texto aqui vai mostrar como é que seria feita essa divisão. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo, né, que a gente fez no início desse capítulo aqui. A gente está falando desse censo do início do capítulo 26. A tribo mais numerosa, você dará a herança maior. E a pequena, você dará a herança menor. Né? É justo, né? Muita gente, uma terra maior. Pouca gente, uma terra menor. A herança será dada a cada tribo, em proporção ao seu número. Todavia,
A terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. Então, seria feito um sorteio, mas o critério é que as tribos maiores ficariam com porções maiores, porque tem mais gente, e as menores ficaram com terrenos menores. O censo, tanto como no início no capítulo 1, como agora no capítulo 26, eu não li aqui porque senão ficaria extenso, mas o texto vai mostrando tribo por tribo, né, os seus descendentes, e a quantidade geral de cada uma das tribos. E no final, esse número que eu li, vai dar o número total de todos os homens de todas as tribos. Mas por tribo, a gente vai ver a quantidade de homens, né, aptos para a guerra, né, para se alistar nesse censo, quantos existiam ali. E o final do capítulo 26, a gente vai ver o censo dos levitas. Lembra que lá atrás também o censo dos levitas ele foi feito de uma forma separada. E aqui, novamente, o censo dos levitas vai ser feito de uma forma separada. Só que a informação que o texto vai nos dar, além de nos mostrar um pouco da história de Arão e Moisés, no qual ele vai dizer, né, sobre a sua família, dizendo que Anrão e Joquebede tiveram os filhos chamados Moisés, Arão e Miriam. Miriam já morreu, Arão já morreu também, né, até aqui nessa história, e Moisés é o único que está vivo. E eu quero ler o versículo 63 até o 65, que é o que vai encerrar esse capítulo, que diz assim: são estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar. Lembrando que Arão morreu e quem ficou no lugar dele foi justamente Eleazar, o seu filho. Que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, que levantaram o censo dos filhos de Israel no Monte Sinai. Então, o primeiro censo foi no Monte Sinai, e o segundo agora nas campinas de Moabe, sendo que agora não tinha mais aquele povo, porque Deus falou justamente que isso iria acontecer, né? Esse povo não entraria, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então assim a gente encerra esse capítulo, né, de alguns censos, né, foi feito alguns censos para essa organização da entrada na terra, porque Deus deu uma ordem, né, um juízo, dizendo que eles ficariam 40 anos, mas uma hora esses 40 anos iriam acabar. Então Deus está começando a organizar para a entrada nessa terra. Está fechando esse ciclo para iniciar agora um ciclo com Josué. Números capítulo 27. E aqui, irmãos, eu acho extraordinário o texto bíblico. Por quê? A gente já viu até agora que o quanto a questão patriarcal ela é importante, o quanto as divisões, né, a gente vê que o próprio censo ele é feito através de uma contagem dos homens e não pelas mulheres. Então isso nos dá uma sensação, ao ler as escrituras, de um certo grau de machismo, né? Por que esse patriarcado e tudo mais? Tá. Primeiro que assim, esse termo ele não pode ser aplicado a esse contexto, simplesmente porque esse termo surgiu muitos séculos depois. Então a gente, como eu já falei antes, a gente precisa dar uns passos para trás, entender o contexto histórico, o sentimento que existia naquela geração, para que eu realmente consiga definir o que era. Mas, para que a ideia, né, de uma injustiça ou um machismo, né, um possível machismo, a gente encontre nas escrituras, nós tivemos textos como esse, que nos provam que, na verdade, isso é uma grande mentira. Né? Por quê? Vai dizer, então, do versículo 1 até o versículo 11, a história de algumas mulheres, filhas de Zelofeade, vindo da tribo de Manassés, né, que vem da tribo que vem de José, a Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas vão se apresentar para Eleazar e vão dizer o seguinte, versículo 3 até o versículo 4. Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. É uma reivindicação justa, porque existia essa questão de manter o nome, né, do patriarca daquela família ali,
Só que ele não teve filhos homens, apenas mulheres. E mulheres, elas não eram contadas. Elas não receberiam a herança, elas receberiam a herança mediante ao seu próprio esposo. Isso, então, é um certo grau de injustiça, porque o que elas iriam fazer? Elas seriam desamparadas pelo Senhor? Elas seriam desamparadas pelas coisas? Não. Elas foram até Eleazar. Então, Moisés vai consultar o Senhor. E Deus vai dizer que, versículo 7, as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. Olha que interessante. O próprio Deus está dizendo, elas não têm direito, por uma questão legal, vamos dizer assim, mas você vai transferir para elas essa herança. Elas vão possuir uma terra, elas vão ter um lugar, elas vão ter amparo. A gente já viu anteriormente que Deus, ele não vai necessariamente modificar o contexto social da sociedade, mas ele quer que a gente faça e haja de forma justa, de uma forma igualitária com todas as pessoas, dando possibilidade de todos terem acesso a todas as mesmas coisas, dentro, cada um dentro das suas limitações. Então essa sociedade justa que Deus está implementando, no meio de Israel, ela iria sucumbir se uma situação como essa fosse tratada de uma forma injusta. Mas pelo contrário, Deus ele vai conceder a elas, então, esse direito. E mais, eu não vou ler até o final, mas eu vou ler apenas o versículo 8, que diz assim: E diga aos filhos de Israel, se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha. E aí, o texto vai começar a mostrar outras situações nas quais, se o pai não tiver como passar para um filho, ou se morrer, vai dar uma série de situações que deverá passar para uma outra pessoa. Sabe o que é isso aqui que quer nos mostrar? Que uma nova lei foi instituída por conta da reivindicação delas. Elas vieram solicitar o que era justo diante do Senhor, e Deus assim o fez. E aqui eu abro um parêntese muito importante para as nossas vidas. Nós, nas leis humanas, nem estou falando dessas leis, são leis civis, que a gente está falando sobre leis civis, tipo de propriedade aqui, mas Deus está instituindo. Mas quando a gente fala de leis humanas, totalmente humanas, se nós reivindicamos aquilo que não é justo, nos é de direito, Deus ele é o nosso juiz. Ainda que aqui na Terra os trâmites legais impeçam, Deus irá julgar a nossa causa de uma forma justa. Mas também não adianta eu solicitar algo da parte do Senhor que seja injusto e desonesto, que Ele não vai nos ajudar, Ele não vai nos atender. Se for justo, fique tranquilo, fique em paz, Deus vai desenrolar o documento que for, o juiz vai assinar a sua sentença de forma positiva. Mas se nós tentarmos burlar sistemas, leis, para tentar nos beneficiar, isso não vai trazer a bênção de Deus sobre as nossas vidas, e tampouco essa justiça humana vai ser aplicada como Deus determina. Então, se for realmente justo o que a gente solicita, questões na justiça, questões legais, sim, nós precisamos ir à justiça e realmente reivindicar. Mas, por outro lado, se não for justo, se for desonesto, se tiver uma chance de alguma parte do processo ser desonesto ou eu agir com mentira, com engano, nem adianta, nem olha a Deus, porque Ele não vai te atender. Deus não compactua com a injustiça, porque nosso Deus é justo, Ele é santo. Então não adianta tentar, não adianta tentar fazer aquilo que é desonesto e achar que de alguma forma vai ter a aprovação de Deus. Então, com essa história dessas mulheres, a gente entende essas coisas, Deus ele abriu fez uma nova lei, ele acrescentou, e não foi só para elas, como eu disse, outros foram beneficiados também, por conta da solicitação delas. Depois do versículo 12 até o final, até o versículo 23, a gente vai ver Deus anunciando e preparando um sucessor. Deus está anunciando a morte de Moisés e preparando um sucessor. Deus então vai dizer então para Moisés que ele não vai possuir a terra, justamente pelo que aconteceu lá em Meribá, que ele e Arão, eles, em vez de falar a rocha, eles feriram a rocha, eles desobedeceram ao Senhor. Veja o peso da responsabilidade de quem está guiando o povo, de fazer o que é certo e fazer o que é errado, como isso é mais complicado. Então Deus vai anunciar a morte, vai lembrar ele por que ele não vai poder entrar, e manda então Moisés preparar o sucessor. Ele então o final desse capítulo, a partir do versículo 18, vai apresentar então esse começo, essa passagem, de liderança de Moisés para Josué. Você vai ver esse início aqui, começando, ele passando um pouco de autoridade para ele, o povo já conhecendo, o povo já começar a entender quem ficaria no lugar dele, de Moisés, seria
Josué. E assim a gente encerra a nossa conversa de hoje. Como eu disse, hoje foram vários assuntos, e eu citar um, né, fazer um resumo de hoje é um pouco complicado, mas se eu fosse falar uma coisa aqui de hoje, eu diria que nós temos um Deus justo, um Deus amoroso, e que se nós formos injustos, se nós formos os pecadores, nós somos pecadores, mas se nós estivermos no erro, nós seremos então punidos por Deus. E a punição, não acredite que somente ou é a punição aqui na terra. A punição que nos aguarda para os que não creem em Cristo é justamente a punição eterna. Só que nós, que cremos em Cristo e seguimos os seus estatutos e vivemos uma vida em santidade diante de Deus, nossa esperança é que ao findar dessa vida, nós estaremos com Ele numa eternidade de glória, numa terra prometida que mana leite e mel, muito superior a que os israelitas puderam contemplar, mas uma terra maravilhosa. Por isso a gente não pode se corromper, né, como eles se corromperam com os deuses, né, com a carne dos sacrifícios para Baal Peor, né, as mulheres que vieram seduzi-los, né, a adorar esses deuses. A gente não pode se desviar por esses caminhos. A gente precisa se manter firme diante do Senhor, mediante a todas essas ofertas, né, que a gente vai ver em volta de nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, tenha misericórdia de nós e que Deus nos conceda a sua paz. Em nome de Jesus.